Não tá me chamando. Nossa, aí. Oi, tudo bem? Tudo. Oi, tia. Oi, tia. Vai lá. Oi. Deixa, é só mensagem. Beijo. Beijo. Daniel. Boa noite, João. Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Oi, a prova. Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Boa noite. Boa noite, Boa amor. noite. Porto, hein? Viram? Cadê Rodrigo? Quem que é essa bióloga, hein? E Neuzinha, cadê o Rodrigo aí? Então, João, eles entraram, eu não sei o que aconteceu, Paulo Andréa? e eles saíram e não estão conseguindo voltar. Ah, tá. O que será? Ela escreveu para mim e falou que está configurando, não sei. Sei. Marta, tenho sim, eu vou colocar no chat, é que sempre o Márcio que coloca, hoje ele não tá aí ainda, então peraí. A lição, qual livro que é hoje a lição? Vinha de Luz. Vinha de Luz. Júlia. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite, Ju. Fale oi pra Sandra. Fale oi, Sandra. Oi, Júlia. Querida. Fala boa noite pra Sandra. Sandra. Oi, Ju. Querida. Qual lição vai ser a tua, minha de Lu? 69, no serviço cristão. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Oi, José. Boa noite. Boa noite a todos. Edson. Boa noite, hein? Que praia você está hoje, Andréia? Hã? Que praia você está hoje? Ilhabela. Ah, que bonito. Adoro praia, adoro a ilha. Beleza. Não vai ter lanche hoje? Hoje não. Então tá bom. Hoje estou cansada. Pessoal, eu já coloquei ali no chat, mas só para confirmar, o Evangelho hoje é o capítulo 19, item 11, e o Livro dos Espíritos é a questão 798. Você já marcou? 98. Ah, eu sei. 700. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Boa noite. Oi, Valéria. Tudo bem? Oi, Valéria. Tudo bem com vocês? Oi, Júlia. Oi, Valéria. Boa noite, Valéria. Fale oi, Tudo Valéria. bem? Oi, Valéria. Tudo jóia. Sandra. Tudo bem? A Valéria. Deu 8 horas? Deixa eu ver. Seu Toninho. Olá, seu Toninho. Hoje, Que linda, Ju. hoje ela está falando o nome de todo mundo. Evangelho, capítulo. Já está no chat, acabei de colocar. Capítulo 19, item 11. Nada, Mia. Meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar então a nossa reunião. Verificando os microfones, por favor, todos desligados. O copo de água para fluidificação. João, podemos iniciar. Bem, é com muita alegria que nós nos reunimos. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Que tem alguns que a gente não consegue particularmente cumprimentar. Então, em nome de Jesus,
estamos reunidos para o estudo do Evangelho, cada um de nós em nosso lar, recebendo essas bênçãos, a bênção do Evangelho. Será que nós temos ideia do que significa as bênçãos do Evangelho em nosso lar? Vamos abrir então os nossos corações e participar com muito amor desse momento em nossas vidas. E para preparar a nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Prezadas irmãs, irmãos queridos, é alegria, como sempre, né? Que o Carrara colocou, não que seja privilégio, né? Mas nos dias atuais, nós estamos reunidos, em nome de Jesus, com o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, é algo que nós podemos considerar. No livro Vinha de Luz, a lição no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Repetindo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E Emmanuel comenta: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor, porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregavam de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo
ao rebanho. Essa mensagem maravilhosa é do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição no serviço cristão. E com essa página belíssima, profunda, iniciamos a nossa reunião com a prece que a Kátia vai proferir. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para o estudo do Evangelho no lar. Que as Suas bênçãos de amor e esperança possa abraçar a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a Tua luz, Teu bálsamo consolador, alcance a todos os corações necessitados, onde quer que estejam. Agradecidos somos a toda a espiritualidade que nos envolve e nos assiste na noite de hoje. E assim, pedimos, Mestre amado Jesus, Sua proteção, Sua orientação e Suas bênçãos para os trabalhos da noite. Que a Tua paz e o Teu amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta as montanhas. Instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis, e por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não a queriam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza
e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 8, Lei do Progresso. Dentro do item, Influência do Espiritismo sobre o Progresso. A pergunta é a de número 798. O Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? A resposta dos Espíritos. Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo o mundo, sob pena de se tornarem ridículos. E Kardec comenta essa resposta. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professam, e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas daqueles tempos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Meus irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar, José? Muita paz a todos. Então, nós estamos vendo aqui o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, né? E essa orientação do Mestre, Jesus, ele veio mostrar aqui para nós que a fé, a força que nós temos dentro de nós, né, é capaz de realizar qualquer coisa. Essa figura que ele colocou, né, das montanhas, essa figura que ele colocou do transporte às montanhas, seria as dificuldades nossas, né, os nossos problemas que nós temos que passar, né, as aflições nossas, enfim, tudo aquilo que nós precisamos passar pela vida,
e que nós precisamos precisamos resolver essa situação, né? E nós pensamos sempre nas coisas mais dificultosas, né, de nós solucionarmos, né? O mestre deixou claro, olha, a fé, a força que nós temos dentro de nós é capaz de resolver todos os problemas aí. Evidentemente que pela nossa falta de compreensão ainda mais ampla do Evangelho, né, a gente acaba canalizando isso daí para a solução dos nossos problemas de uma maneira que não nos dê muito trabalho, né? Geralmente é isso que acontece, pelo menos eu imagino que aconteça comigo, né? Então eu tenho uma enfermidade, eu quero ficar livre da enfermidade. Eu tenho um problema sério, eu quero solucionar esse problema com a maior facilidade possível, né? E nunca paramos para pensar nas nossas necessidades. Quais são as nossas? Qual é a minha necessidade dentro dessa oportunidade existencial que eu estou vivenciando, né? Qual que é a minha necessidade? Minha necessidade é ter um problema sério de relacionamento? Pode ser. A minha necessidade é passar por uma enfermidade grave, dolorosa? Pode ser. E como que nós vamos canalizar essa força para a solução desse problema? Geralmente, nós pensamos no mais cômodo, né? No mais fácil. Nunca pensamos, por exemplo, que nós temos necessidade de passar por essa dificuldade, por esse problema. E precisamos pedir força, precisamos de muita fé para enfrentarmos esse problema, para solucionarmos, mas não da maneira cômoda como nós queremos, mas da maneira como nós necessitamos passar pela provação. Buscar dentro do Evangelho o entendimento para a solução desse problema. Ter fé em Deus, resignação, tentar meditar um pouquinho sobre essa dificuldade, sobre esse problema que nós estamos passando, para aproveitarmos a lição que isso daí está nos oferecendo. E por que nós dizemos isso, né? Porque José, ele nos diz o seguinte: pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-las aos homens. Então a nossa atitude, o nosso comportamento diante das nossas dificuldades é que vai demonstrar aquilo que nós aprendemos e que desenvolvemos nesse sentido, das orientações do Evangelho. Pregai pelo exemplo das vossas obras. O que nós estamos fazendo, né? Então, geralmente, quando nós ouvimos essas considerações, nós imaginamos aquilo que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? Mas, e os problemas nossos fora do nosso tempo, fora do centro espírita, por exemplo, né? As dificuldades, os problemas de relacionamentos, né? Quando nós fazemos o bem e recebemos como contra a caridade, né, vamos dizer assim, recebemos a ofensa, né? Então, em vez de nós recebermos elogios, em vez de nós recebermos considerações, né, de agradecimento, nós recebemos ofensa. Como é que nós vamos agir dentro dessa condição? Nós precisamos de muita fé, né? Acho que uma fé maior do que remover uma montanha. Então, nesse momento, o nosso exemplo de fé é que será o grande exemplo que nós estaremos dando de fé cristã para o mundo. O nosso comportamento. Como nós estamos nos comportando diante dos nossos problemas. Eu tenho um problema sério de saúde, uma aflição muito grande. Como que eu vou me comportar? Com desespero? Com blasfêmia? Ou confiando em Deus, sabendo que isso daí é passageiro,
procurando os recursos que nos é oferecido por Deus, né? Então, os recursos da ciência, dos medicamentos, são recursos divinos, que vêm para nos auxiliar. Não podemos rejeitar isso daí. Nós temos que acolher, temos que buscar esses recursos. Mas termos a convicção de que nós temos que passar por essa dificuldade. Vamos procurar tudo que nos for possível dentro dessa nossa existência, né, dentro dessa oportunidade que nós estamos recebendo, e continuar confiando em Deus e procurando nos comportarmos de conformidade com o Evangelho, com fé em Deus, com esperança, né? Então, quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos a agressão recebida, né, não vamos ficar de braços cruzados, nós vamos responder, como Jesus fez, né? Jesus respondeu, quando foi agredido, ele respondeu, perguntando por que ele estava sendo agredido, né? É uma reação. A fé tem que ser ativa, é uma reação dele. Daí ele continuou recebendo mais agressão ainda, provavelmente maior, mais dolorosa, né? E a partir daí ele respondeu com o divino silêncio. Então, uma orientação, um exemplo que nós recebemos de como nós temos que agir. Geralmente nós nos revoltamos, nós não nos conformamos com a agressão, né? Fiz o bem, recebi agressão, né? Também não faço mais nada, é isso que nós não podemos fazer, né? Nós temos que perseverar. Segundo palavras de Jesus, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Sem contar que quando nós estamos agindo dessa forma, de conformidade com o Evangelho, com resignação, ativos, mas com resignação, serenidade, confiantes de que Deus está nos amparando, né? Nós estamos dando o nosso maior exemplo de vivência do Evangelho a todos aqueles que nos observam. Que Jesus nos ampare a todos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos ampare nessa bênção, desse momento, né, do Evangelho no lar, das atribulações nossas no dia a dia. E, infelizmente, temos poucos momentos, usamos pouco nosso tempo para meditar, para estudar o Evangelho e falar de Jesus. Então, sobre o capítulo da noite, eu fico imaginando como pode existir, como seria a vida, como é a vida de uma pessoa sem fé e sem esperança. Que pessoa deve ser muito triste, muito vazia, muito amarga, solitária, porque não dá para viver sem isso, né? Sem essa fé, sem esse sentimento de esperança, sem caridade, né? Se colocar nessa frase, o sinônimo de caridade é amor. Então, sem amor, como a gente consegue viver sem isso? Então, nós que falamos que temos fé, muitos de nós, a maioria, como o Zé falou, né? Às vezes nós vamos no médico, o médico, olha, fala para nós, tem uma manchinha ali na sua imagem. Eu acho que pode ser um tumor, pode ser, vamos ver se é maligno, benigno, pronto. A nossa fé acaba. Entramos em desespero, entramos em melancolia, ficamos apavorados, pensamos no pior. De repente não é nada, é um negócio de uma verruga qualquer aí que nós temos, uma mancha qualquer, nós já ficamos pensando no pior. Daí nós falamos que temos fé em Deus, que acreditamos em Deus. Ora, se a gente fala tudo isso e a gente acredita, né, da boca para fora, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, até que se fosse alguma coisa maligna, seria com a permissão dele. Por alguma razão, nós temos que passar por isso e temos que passar bem, temos que passar com amor, com humildade, com resignação. Não vamos confundir resignação com comodismo, né? Muitos de nós confundem ainda.
A resignação é ter a paciência, é ter a fé, é ter a humildade dos desígnios divinos, mas nós temos que lutar, procurar a ciência, procurar os medicamentos, manter essa nossa fé viva, sem reclamar, porque essa reclamação vai contra toda a lei de Deus, a lei de amor. Então a lei de Deus resume-se em coisas grandiosas, mas são pequenas coisas, né? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E nós ainda não conseguimos, nós não temos isso, por hora ainda, isso são só palavras para nós. Nós não conseguimos ainda viver essas frases, esses sentimentos. Não conseguimos ainda. Então, a fé divina, a inspiração de Deus, né, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem de bem. É a base da regeneração. E é isso mesmo, não é? Quando nós temos realmente fé, nós trabalhamos por amor, com o nosso fervor para o próximo, por Jesus, nós nos sentimos mais tranquilos. Nós desperta esse sentimento em nós. Desperta uma alegria, uma leveza muito gostosa. E aí, cada vez que possa vir mais um tropeço, a gente consegue passar por ele com mais facilidade, com a cabeça mais erguida. Eu caí, mas eu vou levantar e vou seguir meu caminho. Vou cair novamente, eu vou levantar novamente, com o apoio de Jesus, com o amparo de Jesus, nós vamos conseguir seguir em frente. É assim que nós temos que fazer. Porque nós estamos aqui, eu estou com 60 anos, já tive muitos problemas, mas muitos, materiais, financeiros, de saúde, problemas físicos, tudo passou. Desespero, do que adianta? Tudo passa. E a nossa reencarnação aqui é eterna, nada mais. Fala, né? Que a fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Daí fico lembrando nossos irmãos cristãos há 2000 anos atrás, que exemplo que eles nos deram, que eles nos dão até hoje, mas nós não lembramos dele também nesse tropeço da nossa vida, essa verruga nossa, a gente não lembra deles. Essas pessoas foram ridicularizadas perante toda a sociedade na época, foram maltratados de toda maneira possível e entraram nas arenas para serem devorados, cantando com alegria, sabendo o que eles esperavam, sabendo que Jesus estava lá, que Deus, por Deus. Isso não é uma coisa de história, um conto fictício, isso foi real. Isso é real hoje. Nós temos hoje, ainda em Oriente Médio, em alguns países, pessoas sendo decapitadas, mas não ainda se covardemente se convertendo ao que ele não acredita. Então nós não estamos vendo por isso. Vemos Chico Xavier, tudo que ele passou na sua vida, e só se dedicou com amor ao próximo, com fé em Jesus. Ele fala que se Kardec tivesse escrito, né, no Evangelho, se Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não haveria salvação, ele falou que procuraria outra religião. Mas Kardec disse, né, fora da caridade não há salvação. Então, caridade é sinônimo de amor, amor ao próximo, resignação, perdão, tolerância, coisas que nós não temos ainda. Nós temos que lutar muito contra essas nossas imperfeições. Esse é o maior combate que nós temos que fazer na nossa vida, pelo menos da minha vida, é combater as minhas imperfeições, é combater isso, é ficar atento, olhando a cada instante, porque a cada instante a gente está tropeçando. Eu peço muito a Deus para me dê força, me proteja, me ilumine, que eu fique atento, que eu não caia, que eu caia menos, que eu caia 1000 vezes, não 1001 vezes. É isso que nós temos que ter, é fé em amor, em Deus, em Jesus,
ser humildes em sua lei, ser fiel em sua lei, ser obediente à sua lei. É isso que Jesus nos pede, que é isso que nós devemos fazer. Como também aqui falando, depois eu estava, um pouco antes, lendo, então, que a fé sincera, dominadora e é contagiosa. Temos exemplos disso, né? Nós falamos de Chico, Madre Teresa Calcutá, Irmã Dulce, né? Francisco de Assis, nossa, e tantos outros, que nos foi de chegar próximo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Chico, é uma coisa, você chega próximo, você sai de lá, parece numa nuvem, parece flutuando, levitando, literalmente dessa maneira, uma coisa não é desse mundo, não é desse mundo que a gente passa. Agora, a fé da boca para fora, as palavras da boca para fora, como nós vemos em muitos lugares, né? E qualquer religião, espiritismo, evangélico, católico, da boca para fora, só por aparência, só por orgulho, por vaidade, não é nada. Ela tem um tempo curtíssimo de vida, ela vai logo, ela se termina logo disso. Chico falava o seguinte, que não basta as orações, né, pedindo a Deus, né, tendo a fé, pedindo a Deus tudo. As orações e a nossa fé, elas se ratificam com o nosso trabalho, com nossas ações. Não basta a gente apenas orar. É muito importante, devemos orar, mas as nossas orações têm que ser ratificadas, têm que ser concretizadas com nossas ações também, com nossas atitudes, com atos, porque isso vai se construir um alicerce firme, como o Evangelho diz, num terreno firme, num terreno próspero, fazendo isso com amor e humildade, sem vaidade, sem interesses nenhum, apenas o nosso maior interesse, servir a Deus, servir a Jesus. É isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que o Evangelho nos ensina, é isso que todas as mensagens de nossos irmãos espirituais que estão aqui nos ensinam, servir a Deus, servir a Jesus, desinteressadamente. Como servimos a Jesus? Amando ao próximo, sendo humilde, lutando contra nossas imperfeições, nossas fraquezas, combatendo elas diariamente. Daí alguns amigos falam, nossa, você era tão diferente, né? Agora você está assim, se convertendo, sarro, né? Você se converteu, você está melhor, você está não sei o quê, só fala disso. Não tem importância, é para isso mesmo. Nós temos que mudar, né? Temos que mudar. É bom que as pessoas notem que nós estamos mudando, que temos uma religião que nos auxilia à mudança íntima, a nossa mudança íntima. Eu estava falando que no início aqui, eu estava olhando para a parábola da figueira seca, né? Então, nós falamos da fé, né? A figueira seca é o símbolo da pessoa que apenas aparentemente o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados de verniz das palavras, de maneira que essas agradam os ouvidos. Mas quando analisamos, nada revela de substancial para o coração. E quando acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Vamos transformar essa frase em ações. Então não vamos ser uma figueira seca que nós não damos frutos. Precisamos, a partir de, o quanto antes, dar frutos. O fruto é a caridade, é o amor ao próximo. Seja em ações ou dentro do nosso coração, nosso pensamento, com nossas vibrações também, dos nossos irmãos menos favorecidos, nossos irmãos mais infelizes, sejam eles encarnados e nossos irmãos desencarnados que necessitam de nossa vibração em Jesus para auxiliar a eles o seu caminho, que se encontrem no caminho. Que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Obrigado a todos. Olá, pessoal, boa noite. Satisfação imensa estarmos aqui, reunidos, todos nós em nossos lares, né? E muito melhor que isso,
essa emanação, né, que o Evangelho nos traz, de tranquilidade, de necessidade, de consolo, né? E na noite de hoje, mais uma vez, assuntos interessantíssimos, né? A fé. A fé, na realidade, ela desde quando a humanidade existe, né? O homem tem a necessidade de algo divino para acreditar, de algo divino em que possa basear aquilo que sai fora do seu contexto materialista. Digo isso porque, desde sempre, o homem fez homenagens aos deuses, né? Talvez de homenagens de formas um tanto que exageradas, com sacrifícios, etc. Aí Moisés veio e, dentro da necessidade de que as leis de Deus fossem colocadas para nós de um determinado enredo, ele faz as suas proibições, as suas colocações. E aí Jesus, pouco tempo depois, vem para nós trazendo que ele não veio mudar nada da lei de Deus, da lei de Moisés, né? Ele veio simplesmente dar um entendimento diferente. Entendimento este que era necessário porque a humanidade já não era mais a mesma. Então, com isso, tivemos a possibilidade de entender melhor, por exemplo, sobre os criminosos, sobre o amor ao próximo, sobre a caridade. Mas, infelizmente, né, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, depois de uma breve abertura que Jesus estava entre nós, nós fechamos novamente. Por que nós fechamos novamente? Porque nós pegamos todos aqueles benefícios morais, aqueles benefícios espirituais que Jesus nos trouxe e fechamos nas paredes dos centros em que o sacerdócio colocava para nós aquilo que eles entendiam. Era meio que proibido ou pecado entender o Evangelho dentro daquilo que era na sua raiz, procurar entender o que eram as Escrituras dentro do nosso livre-arbítrio. O Espiritismo, por sua vez, vem resgatar tudo isso, quando ele devolve ao homem o livre-arbítrio de errar. Por incrível que pareça, nós temos a liberdade de errar. Errar e não sermos julgados por aquelas religiões que às vezes nos colocam numa situação complicada. Não porque podemos errar a bel prazer, mas sim pelos fatos de simplesmente não sermos seres perfeitos. Eu tenho comigo que existem algumas graduações de evolução, né? Então, por exemplo, nós lemos uma página que nem essa, isso seria o ponto alto daquilo que nós queríamos aprender. Então, eu tenho, por exemplo, eu já comentei até com o pessoal lá na segunda-feira, né? Os caracteres dos homens de bem. Então, quais são os caracteres do homem de bem? Aquele elenco maravilhoso de aptidões em que nós nos enxergamos, mas ela está escrita perante os nossos olhos, porque não precisa de tradução para o entendimento daqueles que têm, assim como nós, as imperfeições, né? E não podem nos colocar uma situação em que às vezes não faz parte do seu dia a dia. No livro Emmanuel faz uma colocação muito interessante sobre religião e religiões. Ele fala que religião é o nosso religamento a Deus. E as religiões, elas são erráticas, porque elas são as opiniões particulares dos homens, que também são erráticos. Então, como que nós podemos, então, tentar nos separar dessa condição? Nós podemos nos isentar dessa condição. É buscarmos o Evangelho na essência. É buscarmos em que todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, porém perfectíveis, porém aptos a resgatar da nossa consciência, porque a nossa consciência estão escritas as leis de Deus. Nós estamos aptos, nós temos essa liberdade.
de resgatar em nossas consciências tudo aquilo que Jesus nos trouxe e que Deus nos criou com ela dentro de nossos corações. Só que, quando ele traz essa liberdade, ele traz consigo uma palavra muito complicada e muito difícil de nós colocarmos em prática, que é a responsabilidade. Ela também fala para nós que nós somos responsáveis e temos que resgatar tudo aquilo ao qual nós fazemos. Interessante, né? Porque essa é a lei de justiça de Deus. Então, todos nós temos a oportunidade de ter a liberdade divina com a responsabilidade de resgatar as nossas imperfeições. A lei de Talião, conforme nos diz os Espíritos, é um direito de Deus, pertence a Deus. Não da forma da punição, mas na forma de oportuna do resgate. E quanto ao livro dos Espíritos, existe uma, se me permitem, existe uma passagem no livro O que é o Espiritismo, que Kardec fala o seguinte, ele fala assim: todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença dos espíritos nas suas manifestações. Ora, todas as religiões são espiritualistas, nenhuma delas deixa-o de ser, porque sem isso não teríamos aquelas certas manifestações que nós vemos dos nossos irmãos de outras religiões, e orar por alguém, ou fazer determinada condição com outros, e vai assim por diante. Não desistiria o céu e o inferno, não, pelo menos não existe da forma com que é colocado, mas sim dentro do nosso raciocínio íntimo. Então, quando nós pensamos que o Espiritismo será a religião, o futuro das religiões, não necessariamente todo mundo será espírita, mas todo mundo terá a convicção que já existe dentro de cada um de nós, que realmente somos seres eternos, perfectíveis, não ao nível de Deus, é claro, mas que nós temos a condição de evoluir a cada momento, que nós temos possibilidade de evoluir, mas se depende da nossa vontade, da nossa atuação, do nosso sacrifício, porque não podemos esquecer que Jesus veio até nós para mostrar o caminho, e nós, infelizmente, ainda não percebemos. Nós não percebemos, como podemos, vamos dizer assim, as vantagens de ser cristão na sua essência, porque se percebemos como a nossa felicidade eterna é mais importante do que a momentânea, né? Nós com certeza renderíamos as graças ao Evangelho na prática daquilo muito mais além do que a nossa casa de fé. Porque ser cristão e ser dentro do centro espírita não é tão difícil, mas fora dele é complicado. Mas para isso Deus envia a cada momento, Jesus envia a cada momento os espíritos que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. E devemos orar a eles, agradecer a eles, no meu caso principalmente, por tanta insistência, porque eu devo dar um trabalho mais ou menos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, muita paz a todos. Muita paz a todos. Então, segundo Emmanuel, o Espiritismo é a religião dos espíritos, né? Não a religião da espiritualidade, do plano espiritual. É a religião dos espíritos. A religião do entendimento que somos espíritos, que continuamos em outros planos, interferindo, interagindo. Eu interfiro em cima, eu interfiro embaixo interfere em mim, e a gente vai vivendo em constante comunhão. E eu queria compartilhar uma história com vocês hoje. Algumas semanas atrás, estava na Casa do Pão,
Aí cheguei para fazer o Evangelho do Abacateiro. Estava uma música bastante alta tocando, e não era qualquer música, era uma música assim um tanto diferente do nosso contexto. Era um funk, a letra, a batida, e muito alta, realmente muito alta. Eu chegando, primeira coisa, eu quis identificar de onde vinha a música, porque não cabia naquele ambiente. E aí eu percebi que vinha de um vizinho, uma casa vizinha, que era uma laje, na verdade, que ela é meio que avarandada assim, tem uma vista privilegiada para a Casa do Pão, para o terreno da Casa do Pão, desde a parte do Abacateiro até onde a gente serve ali, atende os nossos amigos. Prestando um pouquinho mais de atenção, eu pude perceber que seu Toninho e os nossos amigos não estavam lá no Abacateiro, estavam na perua, nos esperando para começar o Evangelho. Até fiz uma brincadeira com o seu Toninho, eu falei assim: seu Toninho, então quer dizer que hoje não vai ser a sombra do Abacateiro, vai ser a sombra da perua? E ele respondeu na mesma altura, ele falou: a gente não quer atrapalhar a festa dos nossos vizinhos. E como eu já disse, estava muito alta a música. E aí começou a prece. E eu particularmente não estava conseguindo ouvir a prece. Qual foi a solução? Eu falei: eu vou fazer a prece eu. Fechei meus olhos, fiz a minha prece. Talvez por eu sempre pedir entendimento nas minhas preces, quando eu abri meus olhos, alguma coisa me levou para aqueles amigos na laje. E eu comecei a perceber que, curiosamente, alguns deles estavam olhando para nós. Começaram a se virar e olhar para nós, olhar para o lado da perua, onde a gente estava fazendo o Evangelho. E, sabe-se lá como, eu comecei a sentir que do nosso lado, no nosso plano, estava muito difícil de ouvir o Evangelho. A música estava muito alta, mas que no outro plano estava muito difícil de ouvir a música. O Evangelho estava muito alto. E aqueles espíritos amigos que foram até aquela festa, procurando naquele momento prazeres, apesar de serem espíritos carnais, uma cerveja, algum cigarro, outras coisas do tipo, sensualidade, eles acabaram ouvindo o Evangelho. Eles acabaram, muitos deles, talvez sendo evangelizados. Eles não estavam buscando aquilo, eles não foram atrás disso, mas a espiritualidade que nos cuida, a espiritualidade com quem nós interferimos e quem interfere conosco, também estava cuidando daqueles amigos. E eu voltei rindo. Voltou o Evangelho e eu fiquei com o seguinte pensamento: meu Deus, se esses amigos não estavam procurando, talvez estivessem até fugindo da ajuda, foram amparados, quanto mais nós, que procuramos de alguma forma nos conectar. O que ocorre então agora, nesse momento, no plano espiritual? O que ocorre? Nós precisamos dar atenção a isso. Sabe, eu disse que ia contar uma história, e talvez alguns devem estar pensando agora, mas Fábio, isso é uma história real? Para mim é. E é isso que eu chamo de fé. E não é uma fé cega, é uma fé sentida, é uma fé vivenciada. A gente presta atenção em vários livros espíritas, eles nos trazem histórias como essa. Só que a gente não dá atenção no que está acontecendo na nossa vida. Aonde nós estamos indo? Com quem nós estamos convivendo? Sempre há algo acontecendo no plano espiritual. Se eu estiver num bar
O que está acontecendo naquele mesmo momento no plano espiritual? Como eu estou interferindo com isso? Qual está sendo, como foi colocada a mensagem, lida pelo seu Toninho, como está sendo o meu exemplo? Para o plano espiritual. Como está sendo a minha busca por esse auxílio? Será que eu estou vivendo esta fé? Porque veja, a nossa religião é a religião dos espíritos. É a religião do entendimento de que existem várias dimensões. E eu tenho responsabilidade, não só na minha vida, como na vida daqueles que me observam, seja neste plano, seja em outros planos. Aquele famoso ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou o que Emmanuel disse: você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo? Será que existe essa possibilidade? A gente precisa meditar um pouco sobre tudo isso, porque cabe a nós vivermos um pouco mais o Evangelho, nos esforçarmos um pouco mais e prestarmos atenção. Fazer essa pergunta: aqui onde eu estou agora, com essa atitude, eu nervoso, o que está acontecendo no plano espiritual? Eu pacífico, o que está acontecendo no plano espiritual? Se algum amigo estiver me vendo, o que eu estarei transmitindo para ele? Como eu estarei contribuindo? Se algum amigo quiser me ajudar, que tipo de amigo vai ter acesso a mim? Lembremos, nós cremos na religião dos Espíritos. Muita paz a todos. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. Sinto uma alegria imensa de poder participar desta abençoada reunião, pelos ensinamentos que nos chegam através das leituras, através dos comentários dos nossos irmãos, que sempre nos consolam, nos incentivam cada vez mais nós estarmos vivenciando esse Evangelho. Como diz Allan Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que vibra, né, com o som, não simplesmente ouve os sons, vibra com a música, né? É como um músico que vibra com a música. Então é nessa sintonia que nós nos encontramos, apesar das nossas deficiências, nossas dificuldades espirituais, das nossas imperfeições, mas começamos a sentir essa alegria íntima de poder participar de uma reunião como esta, junto com todos, claro. Na pergunta 798, o Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Os Espíritos nos respondem, né? Responde a todos nós, e a Kardec respondeu na época: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Está na natureza. O que vem de Deus, não tem como nós fugirmos, né? E nós, hoje, nos nossos dias, nesta reencarnação, bela reencarnação, porque é um momento que a gente pode olhar para trás e ver a bondade de Deus, o seu pensamento,
que foi nos dando informações e nos revelando as coisas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Sempre dentro da misericórdia, sempre dentro do contexto do amor para conosco. E Jesus resume essa trajetória, como nós já comentamos aqui outras vezes, só para lembrar, naquela parábola, uma das menores parábolas do Evangelho, quando ele diz que direi eu que é o reino de Deus? Como se dissesse, como será constituído, como é que será implantado o reino de Deus na terra? E ele responde, olha, é semelhante a uma mulher que escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, até que toda a massa crescesse. Então a humanidade vai passando, as reencarnações, as épocas vão passando, e esse fermento é único, de acordo com a capacidade da massa. E nós chegamos agora na terceira medida de farinha. E esse fermento está fazendo com que a massa cresça. E aí que está. Certamente ele se tornará uma crença popular, mas marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Porque até então passava desapercebido, né? Passava desapercebido. Era uma fé mística. Hoje, essa abençoada doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Nós estamos vendo aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Nos esclarecendo, vem nos despertar, nós espíritos, como já foi colocado pelos irmãos, destinados à evolução, né? Estamos começando a ter uma noção melhor hoje e podemos, então, com isso, aproveitar melhor a vida, aproveitar melhor a reencarnação, porque hoje, como cristão espírita, nós sabemos que aproveitar a vida não é comer, beber e se multiplicar, mas sim vivenciar o Evangelho, vivenciar a caridade, aprender, desenvolver. Como já foi colocado, ter essa fé ativa, uma resignação ativa, sermos resignados, mas sempre com vontade de melhorar, mas sempre estando sob a bondade de Deus, confiantes na bondade de Deus. No Evangelho de hoje, o que dizem os Espíritos? Amai a Deus, mas sabei por que o amai. Olha que fantástico é isso. Nós já pensamos nessa afirmação, nessa orientação que estamos dando? Amai a Deus, mas sabei por que nós o amamos? Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Eu creio nas promessas de Deus, mas você sabe por quê? Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los, como se dissessem para nós, amigos, não são mais, porque normalmente a gente enxerga os espíritos lá em cima e nós aqui embaixo, né?
Eles pegam e puxam a gente para cima e falam: amigo, irmão, estou te dando um conselho, mas entenda por quê. Não vai fazendo sem saber. Haja, mas entenda por quê. Como diz Emmanuel, né? Nós precisamos partir, nós precisamos dizer assim, não precisamos mais dizer eu creio, nós temos que chegar no momento de dizer eu sei. Então a nossa fé tem que chegar nesse ponto. Eu sei porque eu creio em Deus, mas eu sei porque Ele está prometendo isso para mim, eu sei qual é o objetivo da vida, eu sei o que eu tenho que fazer para ir em direção a Ele. Os Espíritos vêm me aconselhar, mas eu estou sabendo qual é o objetivo, com que fim, os meios, né? Então a fé é raciocinada. Então nós precisamos, né, realmente aproveitar esta reencarnação. Nós precisamos aproveitar esta reencarnação, também não querer dar saltos, né? Mas devagarinho, no dia a dia, vencendo umas dificuldades, outras, exercitando em nossos corações as virtudes, aprendendo, desenvolvendo a inteligência, raciocinando, não deixar mais passar desapercebido, ou desapercebida a natureza à nossa volta, a criação. Sempre perguntar, né? Por que isto foi feito assim? Por que essa cor dessa flor? Por que essa orquídea tão linda, maravilhosa? Que projeto foi esse? Qual o espírito que idealizou isso? Né? Um beija-flor. Por que essa maravilha? Isso aqui na Terra. Agora imagina que se nós desencarnarmos e merecemos subir um degrau, por exemplo, não muito longe, claro, como será essa nova dimensão? A maravilha que deve envolver. André Luiz fala que na cidade do nosso lar, na região do nosso lar, lá, tinha flores que recebia a luz do sol durante o dia e de noite clareava. Imagina, a Terra já é maravilhosa, imagina um lugar como esse. Nós não fazemos ideia, né? Então, meus irmãos, agradecemos a Jesus, né? Vamos aproveitar, sim, cada momento de nossas vidas, fazer o melhor que nós possamos fazer, reconhecendo as nossas dificuldades, os problemas, mas com essa fé, com essa certeza de que tudo passa, como já foi colocado pelos nossos irmãos, né? Quantas coisas já aconteceram e já passaram, tudo é para o nosso bem, tudo para o nosso aprendizado. Então, agradeço a Jesus e a todos os irmãos por esse momento abençoado. Que Ele abençoe a todos nós. Prezados irmãos, minhas irmãs, muita paz. Quero agradecer os comentários, Zé Roberto, Rogério, William, Fábio, Carrara, explanando sobre o mesmo assunto, e cada um com uma opinião e que forma, né, o conjunto, a maravilha, então, do Evangelho. Né? Prezados irmãos, então nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, né? E é o terceiro livro da codificação, como dizia, pela ordem da publicação. Primeiro livro dos Espíritos, segundo livro dos Médiuns, terceiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Abril de 1864. Nós sabemos quanto custou, né, para a doutrina.
e particularmente para o codificador, a elaboração dessa obra fantástica. O Novo Testamento sintetizado. Pegou todo aquele, né? Vamos dizer o Novo Testamento, vamos colocar a Bíblia, né? Chico Xavier dizia que a Bíblia é um livro mediúnico de capa a capa. Mas vamos falar do Novo Testamento, nós estamos ligados aí. Então Kardec teve essa capacidade, né, de trazer para nós tudo aquilo em 27 capítulos. Colocou tudo. Está explicado, né, no início do Evangelho. Bem, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. São palavras dele. Colocou aqui, na frente. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito profundo, né? Não tem nem argumento, né, para colocar essa lucidez. Daí no capítulo ele fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, em determinado trecho, ele diz aqui: a fé cega não é mais deste século. Kardec referia-se, tem uma nota aqui, ao século XIX, de maneira que a sua afirmação é hoje ainda mais adequada. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. Isso é Kardec, não é outra sumidade. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Olha que maravilha. Porque os cristãos primitivos acreditavam em Deus, em Jesus, no seu Evangelho, custasse o que custasse, sem vacilação. Não é fé cega, né? Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade, cresce porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessante. Vejamos a lucidez, né, desse homem, desse espírito que veio no século XIX trazer, né, para a humanidade incrédula, sem rumo, essa lucidez que está em nossas mãos. E nós precisamos ter contato com isso. Porque nós estamos frequentando um centro espírita, onde se pratica a caridade, o bem para o nosso próximo, mas dentro dessas condições. Não estamos mais fazendo isso para nos salvar, né? Estão fazendo isso por devia. E estão fazendo muito pouco, ou quase nada, no meu entendimento comigo, nada, absolutamente nada, porque aqueles que me antecederam lá deram a vida por esse ideal, sem vacilar. Eu vou saber o que é essa fé? O Espírito José que trouxe a mensagem para nós, me perdoem, é o nosso irmão José, certo? Que recebemos dele ontem, anteontem, um dos últimos livros, Paz no Coração. Ele que trouxe essa mensagem em 1862. Está conosco ainda até hoje, não desistiu de nós, né? A fé sincera é dominadora e contagiosa, diz ele. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença, que é o que nós ouvimos até agora e estão procurando fazer também, né? Não nessas condições, né? Deles, dando a vida por um ideal. Continua o irmão José nos advertindo: tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. É aquilo que fazemos na prática da caridade, né? Então, estamos lá no centro, no leque, oferecendo um prato de sopa para o mendigo. Estamos entregando para a família necessitada uma raçãozinha, um alimento. Ele diz aqui, né? Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade. Precisamos prestar muita atenção nisso, né? E nem sempre eu faço isso. Às vezes posso até dar, mas contrariado. E lá dentro achando, bom, não merece, mas em todo caso que vá, né? Isso tudo para a gente ficar muito atento. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Olha que colocação, né? Amai a Deus, mas saber por que o amais.
Será que eu entendo isso? Será que eu amo a Deus sabendo por que eu amo a Deus? É para pensar. Crede nas suas promessas, mas saber por que o fazeis. É a fé raciocinada. Amai a Deus, mas saber por que o amais. Crede nas suas promessas, mas saber por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então, prezados irmãos, nós estamos nessa prática, mas realmente estamos com aquele entendimento, né? Fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que aconteça alguma coisa com a gente ali, aconteça o que acontecer, né? A gente está realmente... E o Livro dos Espíritos nos traz uma pergunta. A 798, praticamente lá no fim, né? No item Influência do Espiritismo sobre o Progresso. Kardec quis saber, então, o Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Maravilha, né? Então, no século XIX, 1857, ele fez essa pergunta e surgiu o Espiritismo. Surgiu o Espiritismo. Então, veio praticamente no mundo contra tudo e contra todos. O trabalho dele, eu pelo menos não faço ideia, foi a extensão. Foi um trabalho gigantesco, porque ele veio contra tudo e contra todos. Contra as religiões existentes, todas contrárias. As opiniões políticas, o fundamentalismo. Ele não encrencou com ninguém. E surgindo os inimigos, né? Fidagais do próprio Cristo. Surgiu lá aquele senhor, inteligente, um advogado, um tal de João Batista Rustang, que as trevas, junto com ele publicou um outro livro, Os Quatro Evangelhos, dizendo que Jesus tem um corpo fluido. Lá, na mesma época de Kardec, ele enfrentou aquilo com tranquilidade, serenidade, não foi contra, não criticou, ele falou, vamos esperar. E envolveu muita gente, inclusive no Brasil, né? Então, ele quis saber se a doutrina do Espiritismo se tornaria uma crença popular. Daí os Espíritos respondem que certamente, mas temos que esperar o tempo. Tudo vem na hora certa, sem forçar absolutamente nada. Obedecendo, né, a atitude dele. Ele não estava contra ninguém. Ele estava a favor do Cristo. É isso que nós precisamos entender também. Revista Espírita, todo mês, sozinho praticamente. E esses tudo contra eles. E tinha um mais pertinho dele ainda, né? Mais pertinho, que aprontou para ele lá. Que a história conta, né? Que a gente está falando fica meio... É só procurar lá. Sou até capaz de falar o nome dele. Mas não vou falar, se quiser vocês procuram.
E daí, o bom senso diz assim, sobre essa questão. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Então, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Então, dia 19 de abril, 19 de abril de 1857, o mundo estava mudado, o Espiritismo já estava... Será que pensaram assim? Daí ele disse que não, é contínuo. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Ó, o bom senso, a bondade, a educação, o evangelho dentro do coração, sem ofender ninguém absolutamente. Só nós espíritos precisamos ver isso. Prezados irmãos, meu tempo esgotou. Muita paz para todos nós, que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo e dando o trabalho, né, que recebemos no campo da caridade, mas dentro desses ensinamentos, né, baseados na fé, fazendo com muito amor, com muita dedicação e procurando superar as dificuldades. Nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia, né, que está trazendo tantas preocupações, né, tanta dor para a humanidade, que não deixa de ser um momento que nós precisamos passar, enfrentar. E hoje, os recursos cada vez mais elaborados, né, evoluídos, procurando conter essa propagação, não só nos medicamentos, mas também na dedicação da classe médica, da população, enfim, de todos aqueles que desejam colaborar. Então, é uma fase importantíssima que nós estamos vivendo para aprender muita coisa. Então, que Jesus continue nos abençoando, nos amparando, e que esses encontros nossos se façam toda semana, né, nessa reunião fraterna. Muita paz, Jesus nos abençoe. E vamos encerrar com a prece que a Sandra vai proferir para nós. Antes, Sandra, deixa eu ter aqui uma trova do Formiga, que o Bacelli recebeu ontem. Sem jamais sem jamais desanimar, com Jesus e por Jesus, precisamos trabalhar na produção de mais luz. Formiga. Sem jamais desanimar, com Jesus e por Jesus, precisamos trabalhar na produção de mais luz. Formiga. 29/9. Muita paz. Sandra, por favor. Prezados irmãos, muita paz a todos. Estamos nos aproximando dos momentos finais da nossa reunião, do culto do Evangelho. Então, vamos unir os nossos pensamentos no sentido de nos elevarmos a Jesus, uma prece de agradecimento pela reunião da noite, onde pudemos estar com amigos tão queridos, encarnados e desencarnados. Mestre Jesus, a reunião presente se fez em seu nome
e para vós, onde pudermos colocar o melhor de nós em favor de todos. Querido Jesus, abençoe a cada família que está conectada nesse estudo do Evangelho, a cada coração. A todos os nossos sentimentos de amizade e de gratidão. A equipe espiritual que nos acompanhou, que nos sustentou nos trabalhos da noite, elaborando os nossos pensamentos para o aproveitamento melhor das lições, ouvindo nossos anseios, as nossas rogativas, que são anotadas e enviadas ao plano maior, para que possamos receber a graça do acolhimento espiritual para nossas necessidades. Meus queridos irmãos espirituais, nosso carinho intenso a todos vocês e convidamos que continue junto de cada um de nós durante a semana, nos fortalecendo, nos intuindo. Também a essa equipe que ora se destina às espiritualidades superiores, queremos ofertar a nossa gratidão para que seja levada até aquele irmão querido, Chico Xavier, que na pessoa de Allan Kardec nos deu a alegria de compreender melhor o Evangelho de Jesus. E nesse mês que se inicia, que possamos, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, vibrarmos intensamente em favor desse irmão. Não por ele necessitar, mas porque nós necessitamos dele. Em nome de Jesus. E que ele possa amparar a todos os núcleos espíritas, a todo o coração que se volta para o trabalho cristão na caridade. Chico Xavier, nosso carinho e a nossa gratidão eterna ao Senhor. E assim, querido Jesus, na certeza da sua presença na nossa reunião, encerramos em seu nome os trabalhos da nossa casa espírita. Muita paz a todos. Jesus. Meus irmãos, boa noite. Hoje nós não temos mensagem, então uma excelente semana para todos. Obrigada, até a próxima reunião. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, boa semana. Tchau. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Esse tipo de... Boa noite, Duda. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Ricardo. Boa noite, seu Toninho. Boa noite. Oi, Davi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu vizinho. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Márcio. Boa noite. Essa é minha? Uhum.